Dando continuidade então à resolução da nossa lista, questão 9. Dada a função horária 10 mais 3t, válida no SI, determine se o movimento é uniforme ou variado. Essa expressão, né, S igual a S0 mais VT, é a expressão do movimento uniforme. Então, o movimento é uniforme. Não tem aceleração aqui para ser variado. B. O espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória. Bom, o espaço inicial é sempre esse termo sozinho, né? O S0, então 10. Então, S0 igual a 10 metros. A velocidade é sempre o termo que acompanha o T. Então, V igual a 3 metros por segundo. E como ela é positiva, esse movimento ele é progressivo. E aí, se a convenção é que o movimento positivo é para a direita, está indo para a direita. C. O espaço T em T igual a 5. Então, vamos lá. A gente vai pegar a equação que ele deu e vai substituir o T por 5. 10 mais 3 vezes 5. Então, vai ficar 10 mais 15, 25 metros. E o instante em que S é 31. Então, onde está S, agora a gente bota 31, usando a mesma equação. 10 mais 3 vezes T. Passo o 10 para lá. 31 menos 10 igual a 3T. Então, a gente vai ficar aqui com 21 igual a 3T. Ou seja, T é 21 sobre 3. E aí, o nosso T vale 7 segundos. Lembrando sempre da unidade de medida. Questão 10. As funções horárias de duas partículas A e B que se movem numa mesma reta orientada são dadas por SA igual a 4T e SB igual a 120 menos 2T. Repara que a velocidade do A, que é o termo que acompanha o T, é positiva e a do B negativa. Então, eles estão em movimentos contrários. Adotando a mesma origem dos espaços, mesmo referencial, ou seja, 0 para os dois, né? Determine, letra A, a distância que separa as partículas no instante t igual a 10. Como é que você vai fazer isso? Você vai substituir t por 10 nas duas equações. E aí você vai achar a posição de A e a posição de B. Fazendo para A, SA, 4 vezes 10. SA vai valer 40, como está no SI, metros. E para o B, 120 menos 2 vezes 10. Então, 120 menos 20. Então, o nosso B está na posição 100 metros. Qual a distância entre eles? 100 menos 40. A distância entre eles é de 60 metros. Essa aqui é a resposta da letra A. Letra B. O instante que essas partículas se encontram. Para a gente ter o resultado da B, a gente precisa do seguinte. A posição final de A tem que ser igual à posição final de B. Isso quer dizer que elas se encontram. Então, 4T é igual a 120 menos 2T. Passo 2T para o outro lado. 6T é igual a 120. Nossa, que 2 horrível, gente. 120. Então, T vai ser igual a 120 dividido por 6. T é igual a 20 segundos. C, a posição em que se dá o encontro. Como é que a gente vai fazer essa posição? Pega a equação de A ou de B e substitui o tempo. 4 vezes 20. Ou seja, 80 metros. Se eu usasse o B, ia dar a mesma coisa. 120 menos 2 vezes 20. Então, 120 menos 40. Que iria dar também 80 metros. Tanto faz, beleza? Eu escolhi o A porque era mais simples. Questão 11. Uma raposa se encontra a 100 metros de um coelho, perseguindo. Sabendo que as velocidades da raposa valem 72 km por hora e 53 km por hora, né, do coelho, responda, quanto tempo dura essa perseguição? A primeira coisa que a gente vai fazer é a velocidade relativa entre a raposa e o coelho, já que ela está perseguindo ele. Então, pega a velocidade da raposa menos a velocidade do coelho. Essa velocidade relativa vai dar 19 km por hora. Tudo bem? Depois disso, a gente vai dividir esse valor por 3,6. E essa velocidade relativa, ela vai dar um valor de
5,3 metros por segundo. 5,3. Beleza? Se a gente pegar agora o tempo, né, que é o que a gente quer saber, basta eu dividir 100 metros pela velocidade, 5,3. E aí, fazendo essa conta, essa resposta vai dar aí 18,9 segundos, que a gente pode aproximar para 19 segundos. Pronto, encontramos aí o tempo da perseguição. 12. Calcule o tempo em que um trem de 250 metros de comprimento, ou seja, questão de corpo extenso, viajando a 72 km por hora, demora para atravessar completamente uma ponte de 150 metros de extensão. Eu já sei que o ΔS ele vai ser 250, que é o tamanho do trem, mais o tamanho do túnel, 150. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar 400 metros. Bom, a velocidade desse trem é de 72 km por hora. Que se eu dividir por 3,6, como eu mostrei no vídeo anterior, isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Então, o tempo ele vai ser a distância, 400, dividido pela velocidade, 20. Então, esse tempo vai dar 20 segundos. Resolvida 12. 13. O movimento de um carro que viaja a 100 km por hora ao longo de uma estrada retilínea é observado por meio de um radar. Na tela do aparelho, o carro é caracterizado por um ponto que se desloca 36 centímetros, enquanto o carro percorre 5 km. Qual a velocidade do ponto na tela do radar? Primeiro, vamos tentar calcular qual é o tempo gasto para esse carro percorrer 5 km com uma velocidade de 100 km por hora. Isso aqui vai dar 1 sobre 20 horas. Tudo bem? Peguei o ΔS e dividi pela velocidade. Então, 1 sobre 20 horas é o tempo que esse carro vai demorar para fazer esse percurso. Isso aqui é a mesma coisa que 0,05 horas. Vamos deixar esse valor aí. O ΔS na tela do radar, ou seja, o quanto o carro se desloca, é 36 centímetros, que é equivalente a 5 km. Então, isso aí vai ser para a gente o nosso ΔS, que a gente vai colocar aqui como 0,36 metros. Tudo bem? Passei para metro. Bom, se eu quiser passar o ΔT, que é o tempo que esse ponto passa na tela, para segundo, eu vou pegar 0,05 e vou multiplicar por 3.600 segundos. Vamos passar todo mundo para a notação científica? 0,36 vai ser 3,6 vezes 10 a menos 1. 0,05 vai ser 5 vezes 10 a menos 2. Aqui está em metro, né? Esqueci de colocar. E 3.600 vai ser 3,6 vezes 10 ao cubo. Tudo isso em segundos, né? Então, agora a gente vai calcular a nossa velocidade. Essa velocidade vai ser calculada como? A gente vai pegar o ΔS, 3,6 vezes 10 a menos 1, e vai dividir por 5 vezes 10 a menos 2 vezes 3,6 vezes 10 ao cubo. Tudo bem? Bom, a gente pode simplesmente cortar 3,6 e 3,6 e a gente pode resolver essa potência de base 10, né? Vai ficar assim, V é 1 sobre 5, que multiplica. Aqui embaixo está multiplicando 10 a menos 2 por 10 ao cubo. Então, vai ficar 10 elevado a 1. E em cima, 10 a menos 1. Divisão de potência de base 10, eu repito a base e subtrai os expoentes. Então, 1 quinto vezes 10 a menos 2. 1 quinto é 0,2. Ou seja, isso aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 3 metros por segundo.
achamos então aí a velocidade desse ponto no radar. Tudo bem? Vamos agora para a questão 14. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pegou um táxi para alcançá-lo. O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória e seus movimentos são uniformes. A velocidade escalar do ônibus é de 60 km por hora. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, vamos pegar esse tempo do ônibus e passar para a hora. 5 minutos é a mesma coisa que 5 sobre 60 horas, que é a mesma coisa que 1 sobre 12 horas. Se a gente pegar a velocidade do ônibus, que é 60, a gente consegue achar qual é o ΔS que esse ônibus já andou. Aqui é, 1 sobre 12. Passa esse cara para lá dividindo, vai ficar 60 vezes 1 sobre 12. Tá o ΔS. Quer dizer, multiplicando, né? O 12 está dividindo no 1, certo? Mas ele passa para o outro lado multiplicando. Então, 60 vezes 1, 60 dividido por 12, esse ΔS vai ser de, aqui, 5 km. Essa é a distância de um carro para o outro, tudo bem? Do ônibus para o táxi. Mas o táxi ele tem uma velocidade relativa em relação ao caminhão, que é a velocidade ao ônibus, que é a velocidade dele menos a velocidade do ônibus. Então a gente faz 90 menos 60, que vai dar 30 km por hora. Então ele se aproxima com essa velocidade. Para a gente achar o tempo que ele vai encontrar o ônibus, basta eu fazer velocidade relativa é igual a ΔS sobre ΔT. Então aqui vai ficar 30 é igual a ΔS, que é 5, né? Sobre ΔT. Então vai ficar assim. ΔT é igual a 5 sobre 30. 5 sobre 30 é a mesma coisa que 1/6 de hora. Pessoal, 1/6 de hora é a mesma coisa que 10 minutos, né? 10 vezes 6 vai dar 60 minutos. Então a nossa resposta é a letra B. Beleza? Última questão da nossa lista. 2 trens trafegam em sentidos contrários com movimentos uniformes. Com o primeiro a 18 km por hora e o segundo a 24 km por hora. Primeira coisa, se eles estão em sentidos contrários, a velocidade relativa entre eles vai ser a soma das velocidades. Então, 18 mais 24, isso aqui vai dar 42 km por hora. Um viajante acomodado no primeiro observa que o segundo trem leva 13 segundos para passar por ele. Ou seja, o viajante é um ponto material. E esse trem está passando com uma velocidade relativa de 42 km por hora por ele. E para ele passar completamente, leva 13 segundos. Pronto, matamos a questão. Qual o comprimento do segundo trem? Basta a gente passar essa velocidade aqui para metro por segundo. Se a gente dividir aqui por 3,6, a gente vai achar aqui como resposta uma velocidade de 11,6 metros por segundo. E aí a gente vai fazer a fórmula do ΔS, né? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Onde está a velocidade? A gente vai colocar 11,6. E aonde está o tempo, a gente vai colocar 13. 13 multiplicando 11,6, o nosso ΔS vai dar aqui aproximadamente 152 metros. Valeu, galera. Espero ter ajudado. Até a próxima.